Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Então, gente, como vocês estão? Como está o psicológico de vocês perante tudo isso de ruim que tem acontecendo na face da Terra? E a gente já está vivendo esse pesadelo, né? Que iniciou com o coronavírus. E agora que tudo, pelo menos aqui na Europa, parecia estar se acalmando, e aí acontece isso, né? Essas notícias horríveis, a Rússia invadindo ali a Ucrânia, coisas que a gente, assim, não que a gente desacredite que vai acontecer, principalmente se você é um que conhece a Bíblia, que acredita na Bíblia, e que vê também outras guerras que os seres humanos foram capazes de fazer no passado. Outro dia mesmo eu estava pensando, nossa, a Segunda Guerra Mundial aconteceu há muitos anos, mas se você parar para pensar, não foram tantos anos assim, né? Não se passaram, eu conheço pessoas aqui na Itália, por exemplo, a minha patroa, o pai dela, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, ainda tem pessoas vivas que participaram daquilo ali. E aí, quando eu encontro com essas pessoas aqui na Itália, eu falo, nossa, foram há muitos anos, mas não se passaram tantos anos assim. E quando eu vejo, assim, filmes, né, como esse agora novo que saiu, né, da amiga de Anne Frank, mas qual? Tem um filme também aqui na Itália, que eu esqueci o nome, que o pai, né, tenta esconder do filho que eles estão passando por uma guerra. Eu esqueci o nome, mas quem já viu vai lembrar. E você vê esses filmes assim, que falam de guerra e tudo mais, e você fala, nossa, você olhando assim no filme, parece que você, dentro de você, pelo menos um ser humano bom, um ser humano com coração bom, e um ser humano que faz coisas boas e que deseja o bem, para essas pessoas que têm o bem no coração, a gente jamais... Vai ser difícil entrar na nossa cabeça que aquilo ali realmente aconteceu. A gente vê essas guerras no Iraque e tudo mais, quando tem esses atentados, você vê na televisão. Mas até então parece uma coisa surreal. Estou falando de mim, mas de repente alguém que esteja assistindo esse vídeo vai falar, nossa, Laísa, eu já pensei assim também, eu também penso assim. Porque eu falo, como que o ser humano é capaz de fazer isso? Gente, pelo amor de Deus, como que o ser humano é capaz de fazer isso? E aí começaram essas guerras aí, da Rússia ali atacando, né? E eu fico pensando, eu falo assim, gente, a gente vive numa escravidão infinita. Eu falo de escravidão, literalmente, falando da época em que os negros eram escravos. E aí você se compara à escravidão de que os negros eram muitos, mas eles se deixavam, não tinham poder para sair daquela situação, ou psicológico, não sei, eu não consigo entender a escravidão até hoje. E não estou entendendo essa guerra, sabe? Eu não vim aqui para poder dar uma aula de história, do porquê e tudo mais, mas eu estou aqui para falar assim... O que eu estou sentindo com tudo isso e também deixar em aberto aí os comentários para vocês falarem o que vocês também estão sentindo sobre tudo isso. E aí eu estava refletindo, né, como cristã, nas palavras de Jesus, quando ele falava, né, ali, eu estava lendo ali em Marcos 13:7, vou ler aqui de novo, quando ele fala, quando vocês ouvirem... rumores, né, de guerra, quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E eu que cresci escutando isso e escutando falar também do fim do mundo, né? Meu pai, minha mãe, aí minha mãe às vezes brincava, né? Era mais brincalhona, meu pai sempre levou muito a sério, não que ela não levasse, mas ela era muito mais brincalhona. Ela falava, desde que eu era criança, que eu estou escutando falar do fim do tempo. Você deve ter escutado também algum parente seu, ou até mesmo você, se já tem uma certa idade, já deve ter falado isso. E aí a gente
cresce vendo isso, nesse caso esse é em Marcos, né? Ele fala em Mateus, aí repete em Marcos, e tem várias passagens da Bíblia que ele fala sobre tudo isso que vai acontecer. Só que você fica lendo aquilo, mas não sei, acho que a ficha não cai. Aí eu tava vendo ali também quando ele fala, quando Pedro, né, lá em Mateus 26, que Pedro fala para Jesus que ele não vai trair. Ele não vai trair Jesus. E aí ele fala, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro falou que não ia negar. Ele disse, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Tipo assim, eu nunca farei isso, Senhor. E aí eu pego De repente você já tenha julgado Pedro, eu mesmo já falei, nossa, ele estava ali o tempo todo com Jesus, como que ele foi capaz, ele conheceu, ele andou com Jesus e tal, e chegou naquele momento ali. Só que nós, seres humanos, a gente tem reações sobre as coisas que eu acredito que nem nós mesmos temos da autocontrole sobre que, quando você está numa situação que mesmo que você já sabia que ia acontecer, quando chega, você não tem o autocontrole sobre aquilo. E Pedro não imaginava que ia trair Jesus, né? Por que eu tô falando isso? Que você de repente vai estar falando aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é sobre a guerra, assim, você nunca imagina, eu, não vou falar você porque eu tô falando de mim, mas eu não imaginava tá vivendo isso aí que tá acontecendo no mundo, gente. Eu não imaginava. Quando meu pai falava que iriam acontecer muitas coisas ruins no mundo, e quando eu sempre escutei os pastores falando sobre as coisas que iriam acontecer, e a gente vê lá no Iraque acontecendo o tempo todo, mas quando chega pertinho da gente, a gente fala, nossa, e aí a sua cabeça começa a pensar, e eu comecei a refletir, falar, nossa, aqueles militares ali, gente, eles atacaram um hospital de oncologia. Como que o ser humano pode ser capaz, um hospital de oncologia? Será que esses homens armados, eles não pensam, eles não têm coração, eles fazem tudo pela nação e matam, e fazem injustiça? Sei lá, eu não sei o que pensar, sabe? De repente você seja militar ou seja parente de um militar, eu não conseguiria trabalhar para o meu país nesse modo. E engraçado que o presidente deles ali tá só sentado mandando, né? Não tá ali na frente e, como é que se fala? Junto com eles nessa guerra, né? Quem tá indo para a morte são esses militares, né? E os outros militares ali que estão tentando se defender e defender o país deles. Mas é cada absurdo que tem acontecido no mundo. E aí, voltando ao assunto, a gente viu que Jesus falou, a palavra de Deus não vai passar, tudo que está escrito vai acontecer mesmo. A gente está vendo que cada dia o mundo está piorando. E eu falei, nossa, muitas coincidências acontecendo, né? Coisas estranhas acontecendo. Primeiro, eu estava falando com meu pai, nossa, a Inglaterra saiu da União Europeia em 2020. E aí, eles estavam com aquele prazo para poder ser uma coisa definitiva. E aí entrou o coronavírus. E aí do coronavírus já tem o quê? 2020, 21, 22, 2 anos que o coronavírus está aí no mundo. E agora essa guerra. São tantas coisas horríveis acontecendo na face da Terra. E quem paga, né, somos nós, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não têm poder. Eu tava pensando, nossa, quando teve coronavírus aqui, quando começou, o Valério, meu marido, ele ficava desesperado, assim, com medo de faltar comida dentro de casa. E aí ele ficava indo todo dia no mercado, no supermercado, quando começou a pandemia, para poder comprar, com medo de faltar, né? Com 2 crianças, Sofia ainda mamava, né? Muito leite, as fraldas e tudo mais, e ele ficava ali com medo para poder não faltar para a família. E aí eu falava, Valério, mas não fica ainda no mercado, é pior, porque você pode acabar pegando um vírus, né, nessas filas de supermercados enormes. Mas era o coração dele, né, de homem, era o pensamento dele de proteger a família. E depois que saíram essas notícias também da Rússia, né, ele começou a ficar muito preocupado. Aí eu até
já dou uma evangelizada, falo, por que você, ao invés de ficar aí com tanta preocupação, você não vai na igreja, não se converte, né? A gente já faça aquilo que meu pai fazia com a gente quando a gente tinha um problema, né? Tem que voltar para Jesus, tá vendo, né? O que tá acontecendo? Enfim, gente, eu vim aqui desabafar sobre isso. É lamentável isso que está acontecendo e respinga sempre na gente. A gente sabe que se é uma coisa pior, espero que não. As igrejas têm orado e espero que Deus tenha misericórdia e que cheguem a um acordo, né, entre esses países, espero, porque é lamentável. É lamentável o que está acontecendo. Eu não sei o que o ser humano pensa. Eu acredito que eles não acreditam nem em Deus, né? Nem na palavra de Deus, não tem o menor temor do que pode acontecer com eles. Eles não pensam nessas famílias, pessoas que não têm nada a ver, né, com essas guerras, com essas brigas, por exemplo. Eu não tenho nada a ver, você não tem nada a ver, mas infelizmente respinga na gente. Os preços já estavam aumentando, agora vai aumentar muito mais com tudo isso. E a crise no mundo vai ficando cada vez pior. Quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, vai só piorando. E eu tô falando isso não é para você ficar assustado, sabe? O Valério fala assim, prepara as malas, Laísa, porque a gente vai precisar fugir. Mas a gente fugir para onde? Para onde, se a gente sabe que essas coisas vai refletir em todo lugar e que antes ou depois o mundo todo vai sofrer, porque está escrito aqui, gente. Pode parecer assim, você que não acredita na Bíblia, pode parecer uma coisa muito surreal e loucura, mas a gente sabe que vai ter uma crise mundial, de que a fome, eu acredito que quando a Bíblia fala da fome, né, que vai ter uma grande fome, eu não acredito que seja lá na África, né, que tem gente que fala, mas já está tendo a fome. Eu acredito que vai ter uma fome mesmo mundial, e que as coisas vão ficar feias mesmo, porque Deus não é mentiroso, né? A palavra de Deus não mente. E a gente tem que estar preparada. Eu falei para ele, Vale, a gente tem que estar preparado para morrer. É uma coisa assim, eu sei que é uma coisa muito pesada de se falar, mas é verdade. Porque a morte, antes ou depois, é uma realidade de todos nós. Todos nós um dia vamos morrer. E tinha até uma amiga minha que falou, nossa, eu tenho pena de você que tem filhos, né, pequenos, né, criancinhas. E assim, eu falei para ela, eu ficaria feliz, sinceramente, né, eu não sei qual é o tempo de Deus, eu não sei quando o fim vai chegar, mas se chegasse agora eu ficaria até feliz por eles, porque não conhecem ainda o bem e o mal. E eu é que tenho que lavar minhas vestes, me preparar, e a gente tem que estar pronto para morrer. Essa é a verdade. A gente não pode se desesperar, porque Jesus fala, não se assustem, não se assuste. É necessário que isso aconteça. Ele disse isso, então, ele disse para mim não me assustar, para você não se assustar. Agora, a única coisa que ele quer que cada um de nós façamos é nos preparar, gente. A gente tem que estar preparado para morrer. Essa é a verdade, a gente tem que estar preparado para morrer. Pode ser que seja agora, pode, não pode, a gente não sabe quando que vai ser. Mas a gente sabe que está perto de tudo isso que está escrito na Bíblia acontecer. Então eu vim trazer essa mensagem para você, se prepara a sua alma, começa a refletir sobre o que você está fazendo, o que você é nesse mundo, qual é a sua missão, qual é a sua função, o que você faz, qual é o exemplo, o testemunho que você dá para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se preocupe com o que está acontecendo, não. Se preocupe aqui, ó, com o que está acontecendo no seu interior. Como está a sua vida, como está a sua alma. E é essa mensagem que eu deixo para vocês. Fiquem em paz, orem. O mundo está precisando de muita oração. A Ucrânia está precisando de muita oração, mas não só a Ucrânia, a humanidade, o mundo, a terra está precisando de oração. É só o que a gente pode fazer agora. Não adianta eu fazer o que meu marido está dizendo, pegar uma mala desesperadamente e ir embora, porque não tem para onde fugir, gente. O nosso único refúgio é isso aqui, ó, a palavra de Deus, a nossa espada. Isso aqui, meu pai sempre falava, ó, isso aqui é minha espada.
E é com isso aqui que a gente tem que lutar, refletindo nisso dia e noite. Olha que maravilha você já escutar isso, não se assuste. A palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz armas para você lutar, até contra você mesmo, porque às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, nossos pensamentos, as nossas preocupações, o nosso dia a dia agitado, que a gente não tem nenhum tempinho para poder parar e ler essa palavra tão maravilhosa. Então, começa a refletir sobre o que você está sendo no mundo, quais são, o que você está influenciando, qual é a sua... sobre o que você está influenciando, coisas... Começa a refletir sobre o que você é para as outras pessoas, o que você é para Deus. Tenha uma comunhão com Deus e tudo vai dar certo. Então, ore e fique em paz. Orai e vigiai. Então, é essa palavra que eu deixo para vocês hoje. Hoje eu não vim falar de Itália, não vim falar da minha vida. Eu vim falar só isso para vocês. Não fiquem assustados. Veja assim o jornal, assistem os jornais. É necessário que vocês estejam informados, mas também não fica ali o tempo todo. Antes de ler o jornal, já até hora. Lê a Bíblia antes. Porque mais informação do que isso aqui, gente. Mais notícias. Tudo que tá ali no jornal já saiu aqui, ó. Muito antes que começasse a acontecer. Então, antes de ler o jornal, leia a Bíblia, ore e vigie. Então, é com essa palavra que eu termino esse vídeo. Se você não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para poder me dar uma força, curta e comentem aí. Eu leio os comentários de vocês, eu sei que eu não respondo tudo ali, ó. Criança, ó, a menina já dormiu, ele tá ali, ó, sentado ainda. Então, é criança, é casa, é trabalho. Minha vida é assim, uma correria com criança, trabalho, é igreja, mas eu vejo o comentário de vocês, respondo assim o máximo possível, mas eu também não fico muito tempo assim em internet, sabe? É até bom evitar ficar mais com a família. Hoje eu levei o pessoal aí, ó, pra rua, né, Bruno? Levei o pessoal pra rua, o Bruno tá em casa hoje, né, porque é carnaval, amanhã ele tá em casa também. Graças a Deus também eu consegui folga nesses 2 dias, tô aqui com eles. E a gente tem que dar muita atenção pra nossa família. É com isso que a gente tem que se importar, em cuidar daquilo que Deus nos deu. Então é isso, gente, não vou mais prolongar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, que eu tenha passado algo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo.